Olá, eu sou a Bruna e junto com o João e o Matheus vamos apresentar o artigo, que é uma revisão sistemática em meta-análise com o título Efeitos da fisioterapia aquática na dor lombar crônica. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o artigo. Ele foi publicado na revista BMC Musculoskeletal Disorders. Nós encontramos ele na plataforma de busca PubMed e a pesquisa em si foi realizada em Xangai e também Shanxi, todos eles localizados na China, tanto em universidade quanto em hospital. Eu deixei ali em negrito para ter uma noção mais ou menos de onde foi realizada esse artigo. E ele foi tanto recebido quanto aceito e publicado online em 2022, então é um artigo bem atual. Então os autores começam dizendo que Maher descreve a síndrome da dor nas costas como um grande problema da saúde, com enormes prejuízos econômicos e sociais, além de custos, já que mais de 80% dos custos da saúde vão para o paciente com essa doença. Eles também utilizam No como uma referência para descrever o que é a dor crônica. Então, a dor crônica ela é definida como uma dor nas costas, com ou sem dor nas pernas, por mais de 12 semanas, entre as costelas inferiores e as dobras acima das nádegas. E eles também definem o que é fisioterapia aquática a partir de XIMBS, que seria definido como um exercício na água ou usando as características da água para aliviar a intensidade da dor, relaxar os músculos e promover um melhor exercício. Isso inclui hidroterapia e exercícios aquáticos. Eles também comentam que alguns autores descrevem os benefícios da fisioterapia aquática em outras disfunções, como osteoartrite e infarto. Esses autores também citam a melhora da qualidade de vida de pacientes com dor lombar. Ele utiliza, então, uma revisão sistemática que falam dessa melhora na qualidade de vida, mas que, apesar de pesquisarem, não citam o impacto na incapacidade dos pacientes com dor lombar crônica. Então, ele tem como objetivo resumir o impacto da fisioterapia aquática em pacientes com dor lombar crônica e analisar o impacto da fisioterapia aquática na intensidade da dor, qualidade de vida e na capacidade de pacientes com dor lombar crônica. A revisão sistemática foi registrada no Próspero. Os métodos foram conduzidos de acordo com o método descrito no Cochrane Handbook e os relatórios foram conduzidos de acordo com as diretrizes Prisma. A pesquisa foi realizada em 8 bancos de dados, dentre eles o PubMed, o Embase, o The Cochrane Library e o Web of Science. Não teve restrições de idiomas ou países. E os seguintes termos foram pesquisados: lombalgia, exercício aquático, terapia aquática e hidroterapia. Teve 2 pesquisadores que verificaram independentemente os títulos e resumos dos estudos recuperados e baixaram aqueles que poderiam atender aos requisitos. Os estudos elegíveis foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Isso foi revisado por 2 pessoas e a terceira pessoa caso houvesse alguma divergência. A qualidade da literatura foi avaliada por 2 pessoas usando a ferramenta de avaliação de risco e viés Cochrane. Esta ferramenta avalia o viés de ensaios clínicos randomizados em 7 aspectos, como por exemplo geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, ocultação da avaliação de resultados, dados de resultados incompletos, entre outros vieses. A meta-análise foi realizada na mesma variável de resultado de mais de 2 grupos de dados. Se a média e o desvio padrão não puderem ser obtidos diretamente, os dados relevantes devem ser convertidos de acordo com a fórmula de conversão baseada em evidências. Já a análise estatística usaram o software Redman para analisar os dados. A média, mais ou menos o desvio padrão, foi usada como índice de efeito para variáveis contínuas. Intervalos de confiança de 95% foram dados para todas as variáveis. Os critérios de inclusão e exclusão foram divididos em 4 categorias. A população foram incluídos pacientes diagnosticados com dor lombar crônica e excluíram pacientes com outras doenças sistêmicas graves. Em intervenções, foram incluídos intervenções aquáticas e pessoas que faziam intervenções aquáticas mais outras intervenções, e excluíram nenhuma intervenção de fisioterapia aquática. Em comparações, incluíram com outras intervenções, como exercícios em terra, educação em saúde, fisioterapia, nenhum exercício, etc. E excluíram com intervenções de fisioterapia aquática. E a 4ª categoria, que é resultados, eles tinham que incluir pelo menos um dos seguintes indicadores de resultado: intensidade de dor, qualidade de vida e deficiência. Aí tem o VAS, NPRS, em qualidade de vida tem o SF36
e deficiência tem o ODI, o ODQ, entre outros. E excluíram os que a literatura não tinha nenhum indicador de resultado dos critérios de inclusão. Nos resultados foram pesquisados 543 artigos na base de dados. As literaturas repetitivas foram excluídas e foram lidos os títulos e resumos das literaturas restantes, e selecionadas 26 literaturas para ler o texto completo. 5 ensaios controlados não randomizados foram excluídos, 3 no grupo controle também usaram a fisioterapia e 5 artigos não tiveram resultados relacionados. Finalmente, 13 artigos foram confirmados para atender os critérios da inclusão. Aqui então eu trouxe alguns resultados dos artigos e dividi em tópicos. Nesse primeiro, os resultados finais mostraram que, em comparação com nenhuma fisioterapia aquática, quem estava realizando a fisioterapia aquática conseguiu ter uma redução significativa na intensidade de dor. Nesse seguinte resultado, 7 artigos fornecem a escala ODI ou ODQ, que são escalas que avaliam a incapacidade dos pacientes. E os resultados finais mostraram que, em comparação com nenhuma fisioterapia aquática, quem faz a fisioterapia aquática teve uma melhora significativa na incapacidade. Nesse seguinte resultado, 7 artigos fornecem a escala ODI ou ODQ, que são escalas que avaliam a incapacidade dos pacientes. E os resultados finais mostraram que, em comparação com nenhuma fisioterapia aquática, quem faz a fisioterapia aquática teve uma melhora significativa na incapacidade. Aqui nesse resultado, 5 artigos forneceram a escala VAS, que é uma escala de intensidade de dor, e mostraram que, em comparação ao exercício na terra, a fisioterapia aquática melhorou significativamente a intensidade de dor dos pacientes. E por fim, esse último resultado de 4 artigos forneceram as pontuações das escalas ODI e ODQ, mostraram que, em comparação com o exercício em terra, a fisioterapia aquática não melhorou significativamente a incapacidade dos pacientes com dor lombar crônica. Nessa meta-análise, resumiram em detalhe os efeitos da fisioterapia aquática na intensidade da dor, qualidade de vida e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica. Foram incluídos 13 ensaios clínicos randomizados e os resultados mostraram que, em comparação com nenhuma fisioterapia aquática, a fisioterapia aquática pode reduzir a intensidade da dor, melhorar a qualidade de vida e a incapacidade dos pacientes em curto prazo. A dor é o principal sintoma dos pacientes com lombalgia crônica, e nessa revisão, os resultados mostram que pode-se considerar que há diferença estatística, e a fisioterapia aquática pode aliviar a intensidade da dor de pacientes com dor lombar crônica em curto prazo. Com relação à qualidade de vida, ela foi avaliada pelo SF-36 ou o SF-12. Podem detectar as alterações de saúde da população em geral. No entanto, nessa revisão, aspectos dos dados não podem ser resumidos. Então, foi analisado apenas o efeito do componente físico e no componente mental. E os resultados mostram que a fisioterapia aquática pode melhorar a condição física e mental dos pacientes com lombalgia crônica a curto prazo. A dor lombar tem um impacto na incapacidade do paciente, justamente porque a dor limita a atividade desse paciente. E aí essa incapacidade foi avaliada principalmente por 3 escalas específicas, que é RMDQ, ODI e ODQ, que são as escalas mais usadas para avaliar a incapacidade em pacientes de com dor lombar crônica. A meta-análise mostrou que, comparado ao grupo controle, o grupo de intervenção se mostrou estatisticamente significativo, e a fisioterapia aquática pode sim melhorar a incapacidade dos pacientes com dor lombar a curto prazo. No entanto, na comparação entre fisioterapia aquática e exercícios terrestres, a incapacidade do paciente não foi melhorada, e isso a discussão traz que pode ser devido a diferentes protocolos de intervenção incluídos nos estudos e ao baixo número de estudos incluídos. Mas essa revisão ainda apresenta algumas limitações. Por exemplo, alguns indicadores de resultados são medidos com diferentes ferramentas. Isso pode ter o viés de medição. E também os pesquisadores deveriam ter avaliado os efeitos a longo prazo da fisioterapia aquática nos pacientes com dor lombar. E então essa revisão não pode determinar o melhor tempo de intervenção e a intensidade das medidas. Na conclusão, então, os autores falam que a fisioterapia aquática ela pode ser eficaz e segura na melhora da intensidade da dor, na qualidade de vida e nas capacidades funcionais em pacientes com dor lombar crônica, que quando bem incentivada e planejada, a fisioterapia aquática tem efeitos interessantes para esses mesmos pacientes e que mais pesquisas devem ser realizadas para verificar a eficácia e a segurança da fisioterapia aquática em pacientes com dor lombar crônica. Como trio, nós vimos que a leitura em si do artigo ela é boa, ela flui bem,
tem bons detalhes metodológicos e de resultado, e dentro desses resultados, muitos deles positivos, e também pessoas que não realizaram, comparado com pessoas que realizaram fisioterapia aquática, tinham efeitos muito positivos, efeitos bem comuns e fisiológicos, né, analgesia, melhora da qualidade de vida, entre outras coisas, e que também ele trouxe com bastante foco a incapacidade, que era a problemática que ele trouxe no começo, na introdução, e ele conseguiu concluir com propriedade. E assim concluímos a nossa apresentação. Muito obrigada.